Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Sou muito feliz de mais uma vez estar aqui na casa do Senhor. Estava ali no meu canto, eu falei, hoje eu não vou falar, mas como o Gabriel falou de Daniel, era uma mensagem que o Senhor tinha colocado no meu coração. Há uns dias eu senti de Deus de falar sobre Daniel. E eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Daniel 1, versículo 8. Que diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. A história de Daniel, desde pequena, eu sempre ouvia falar, né? Sempre na escola dominical, quando a professora ela explicava e falava assim, nós não devemos nos contaminar com o mundo. E ela explicava isso de uma forma bem didática para que na escola, como foi feita a oração pelas crianças, nenhuma filosofia viesse de conta com aquilo que a gente aprendia na igreja. E desde muito pequena eu sempre tive convicção daquilo que acreditava em Deus. E uma vez, eu lembro que estava na 3ª série, e uma professora falou de uma outra filosofia da qual eu não concordava. Eu lembro que todo mundo fez até abaixo-assinado, foi na escola, e minha mãe não foi. E eu lembro que as pessoas falavam assim, mas por que você não foi? E eu pensei comigo, não, isso não vai impactar naquilo que eu acredito. E eu estava na 3ª série, numa aula de ciência. E eu lembro também, vou até falar aqui da Lê, que uma vez ela também estava nesse período de 9 a 10 anos na escola e foi lhe apresentada uma outra filosofia também contrária da igreja. Só que pelo contrário, ela levou para casa, ela vai lembrar disso. E eu lembro que eu era mais velha, né? Sou mais velha, e eu falei um monte para ela assim, e ela ficou nervosa porque ela acreditava na professora. E eu lembro que a minha mãe foi conversar com ela e falando que não era daquele jeito, que aquilo era errado, né? Que a gente estava na igreja, a gente tinha sido ensinado de uma outra maneira. E vendo aqui de Daniel, voltando para a palavra, nós vemos que Daniel também ele foi criado acreditando na palavra do Senhor e ele foi levado ali para o cativeiro, lá na Babilônia. E chegando lá, o rei, ele cria jovens formosos, jovens bonitos, e ali tinha a porção do rei. Só que Daniel propôs no coração dele de não se contaminar com os manjares do rei. É aquela história de não estar no mundo e não se contaminar com o mundo. E Daniel podia muito bem agora aproveitar todo o banquete que ele tinha, e ele falou para o chefe dos eunucos, não quero legumes, verduras. E Deus honrou isso no coração de Daniel e fez com que aquele chefe tivesse simpatia por ele. Né? E ele fez uma experiência de 10 dias, e após 10 dias os 4 jovens estavam muito mais formosos e bonitos do que os outros jovens que também tinham sido levados. E ao final do tempo estabelecido pelo rei, como nós vemos no versículo 18, fala que quando ele foi levado pelo rei, os chefes oficiais apresentou a Nabucodonosor, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. Vemos nessa passagem que o Senhor, ele honrou aquele propósito na vida de Daniel, que ele tinha se absteu de tudo aquilo que o palácio oferecia para ele. E uma das orações que nós temos que fazer é orar para que o Senhor nos dê força de caráter para a gente nadar contra a natureza, contra essa correnteza dessa cultura ímpia imposta para nós. E isso em diversas maneiras que a gente encontra, não só na escola, como na rua, em conversa. Nós temos que ter a nossa identidade firmada em Deus. E eu lembro disso desde criança, então se é desde criança, a gente não pode esquecer nossos bons costumes, a qual aprendemos na igreja. Às vezes pode aparecer algo mais atraente, mais bonito, mas no fundo, a verdadeira é tudo vazio, nada faz sentido, porque nós sabemos qual é a realidade, sabemos a nossa identidade em Deus. Em 1 Coríntios 15, com os irmãos, 1 Coríntios 15, 33 e o 34 diz assim: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois há alguns que
Há quem não tem conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala assim, não se deixe enganar, a má companhia, elas corrompem os bons costumes. Por mais que a gente pode falar assim do início, eu sou forte, eu sei o Deus que eu sirvo. Quando você passa a frequentar lugares que não agrada a Deus, quando você passa a fazer algo que não agrada a Deus, no início pode parecer igual, pode parecer que está na mesma, ninguém está te vendo. Mas no fundo, isso vai corromper os bons costumes, e você vai se afastar de Deus de uma maneira que quando você perceber, já está dentro do abismo e não tem forças para voltar. E esse é um alerta que Paulo, ele falava para a igreja de Coríntios e que é válido até os nossos dias de hoje. Em 1 Coríntios 10, também do versículo 23, diz assim, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então, por mais que tudo seja liberado, que seja permitido, para nós que somos separados, um povo, uma igreja eleita de Deus, não é permitido. Isso não faz com que nossa identidade, nós sejamos diferentes, né, em questão do mundo profissional, mas faz com que a nossa conduta, a nossa cultura, ela permaneça naquilo no qual nós acreditamos que é em Deus. E para finalizar, um versículo em Salmos diz assim, Salmos 139, versículo 4, que diz assim, 23 e 24, diz assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu não sei a maneira da qual você entrou aqui, talvez pensando em desistir, ou talvez já incluso em alguma coisa que não faz parte daquilo que você acreditou, da sua identidade com Deus. Mas que hoje você possa pedir perdão ao Deus de Israel e dizer a ele assim, vê, Senhor, se na minha conduta algo te ofende, vê se algo que eu estou fazendo não está edificando a minha vida ou a vida das pessoas que estão ao meu redor, e dirige-me pelo caminho eterno. E eu tenho certeza que o Senhor estará de braços abertos para perdoar, e que nesse momento você possa fazer uma reflexão da sua vida com Deus, e ser como Daniel, ele se abster das coisas do mundo, mesmo que pareça ser mais fácil, mas você ter convicção naquilo no qual você acredita.